está na faca afiada. Rafaela Anacleto Provedel escreveu ácido sulfúrico. Valeu, Rafaela. Vamos lá. Estão me avisando que estão faltando 5 minutos para terminar essa aula e eu ainda tenho que mostrar o pimentão, a berinjela, a abobrinha e o alho poró. Portanto, serão 5 minutos mais longos. Então, vou me estender um pouquinho mais nessa aula. O que eu não fiz anteriormente, eu vou me estender um pouquinho aqui porque são assuntos interessantes. Sai. Alho. O alho tem um monte de utilizações e um monte de cortes diferentes. Vou pegar aqui 2 dentes de alho com casca porque eles têm a ver. De que forma que o alho pode ser utilizado? Vamos partir da maneira mais bruta, dente de alho inteiro, com casca e tudo. Ok? Eu posso fazer uma simples incisão nele. Ok? E utilizar ele desta forma. Eu posso, sempre com alho com casca, dar uma leve esmagada e utilizar ele assim. Depois eu posso ter ele inteiro descascado, utilizar ele assim. Depois eu posso ter ele cortado ao meio, aonde eu aproveito e tiro, se tiver, o germe. O germe nada mais é do que o novo alho, é o brotinho do alho. Por que que a gente tira ele? Porque é ele o responsável por deixar o alho indigesto. E ele só está presente quando o alho já é adulto. No alho jovem ele não está. Depois disso eu começo com a fase do alho cortado, onde eu posso simplesmente, mais uma vez, vou fatiar ao meio, né? Vou tirar o brotinho. Aqui. Vou fatiar ele. Ok? Depois aqui, eu tenho mais uma utilização aqui. Eu posso também fazer o mesmo trabalho que eu fiz com a cebola. Onde eu tenho praticamente um alho micro cortado. E por fim, por último, eu pego o meu dente de alho com as costas aqui da faca. Esmago e corto ele. Muito bem. Olha só, de um único produto, Quanta variedade. de quantas maneiras eu posso utilizar ele. Ah, Jonathan, qual a diferença? Do mais simples, tudo tem a ver com intensidade de sabor. Então, do mais suave ao mais intenso. Então, para ter a mesma intensidade do alho que eu utilizo aqui, nesta forma, eu tenho que multiplicar a quantidade. Então, dependendo do que eu quero fazer, dependendo de quanto o alho vai aparecer na minha comida, eu utilizo um ou outro. Ok? Ok. Inteiro, inciso. Ligeiramente amassado, ou em francês, claqué. Nu, pelado, alho descascado, cortado ao meio, émincé, ciselé, que nem a cebola, haché, que nem a salsinha. Ok? São essas as versões do alho. 7 versões. 7 versões.
Próximo que virá. Vamos colocar aqui. Vamos juntar tudo. Mais fácil. Abobrinha, que é o mais simples, ok? Com ela posso fazer várias coisas. Mas vamos começar aqui pelo corte. Muitos lugares, eu cansei de ver nos meus anos de experiência, lugares que pegam a abobrinha, cortam aqui e começam a fazer, ok? Super possível é o que mais se vê por aí. Eu sempre ensino, corta aqui e corta aqui. Parece besteira, mas no final do mês, se você juntar todos esses aqui, todos esses pedacinhos aqui, você tem alguns quilos, e isso estou falando só da abobrinha, okay? Isso acontece com muitos outros produtos. Você tem vários quilos de coisa que poderia ser utilizada que vai para o lixo. E em um restaurante, esses quilos se traduzem em dinheiro. Okay? Então, no final do ano, dá uma viagem. Ou um prêmio para o melhor funcionário. Certo? Então, cuidado com isso. Daqui, os cortes clássicos, que dá para fazer muita coisa, mas nós vamos atender aos clássicos hoje. Então, nós vamos cortar ela ao comprido, de novo ao comprido, e daqui nós fazemos um corte que é conhecido como paisane. É um corte rústico muito utilizado em sopa. Ele tem mais ou menos uma forma triangular, não é exatamente triangular, porque uma das bordas é redonda. Ok? Esse aqui é o nosso paisane. Não vou entrar no mundo dos torneados, porque é bastante variado e hoje em dia os torneados são cada vez menos utilizados. Ainda são ensinados nas escolas porque o torneado, para se fazer, exige um movimento que é um movimento muito utilizado pelo cozinheiro. Então é mais uma desculpa para um gestual do que, na verdade, o corte em si. Outro corte clássico que nós podemos fazer com produto longiforme, ou seja, alongados e cilíndricos, é o allumette, que também é utilizado em refogados, salteados, guarnições. Nós estamos fatiando ao comprido nossa abobrinha, ok? Para termos 3 fatias. E daqui nós vamos fazer o allumette, que é tipo quase um bastãozinho. Temos aqui o allumette. Então, dá para fazer mais coisa com a abobrinha, ok? Não se preocupe. Mas também as outras coisas que eu poderia fazer com a abobrinha, eu vou fazer com outros produtos. Então, allumette e paisane. Os cortes que posso fazer com a abobrinha. Vamos deixar aqui e retirar o produto inteiro. Vamos dizer que são os cortes básicos. Dois cortes clássicos. Clássico. Berinjela. Vamos retirar mais uma vez, né? Eu não vou cortar aqui. Retiro os pedúnculos. Ok? E daqui, corto aqui. Corto justo a bundinha dela e pronto. Vamos cortar isso
em dois. E daqui nós vamos fazer uma coisa bem simpática. O que podemos fazer com a berinjela? Nós podemos cortá-la fatiada, obviamente pode ser em palitos, podem ser em cubos, mas vou mostrar uma coisa com vocês bem interessante. Cortá-la ao meio, com a faca de chefe, nós vamos retirar a casca. Thiago, eu vou tentar me virar o máximo possível, não posso me virar muito, porque senão eu não consigo cortar. Mas vamos lá. Faca paralela à tábua. Eu vou olhar, né, por onde eu vou cortar. Ok. Tenho aqui a polpa e tenho a casca, mas ainda ela não está pronta para fazer o que eu quero. Vamos fazer dessa casca uma julienne. Vamos acertar a polpa. De que forma? Deslizando a faca por cima, ok? Para retirar ela. Por que eu tiro essa polpinha? Para deixar a casca, toda ela, com a mesma espessura, uniforme. Ah, João, por que ela precisa estar uniforme? Qual é o problema se tiver um pouquinho ondulado? Como estávamos falando antes, estamos falando de excelência. Quando o produto vai cozinhar, se ela tem a mesma forma e o mesmo tamanho, cozinha de forma igual. Se ela está irregular, há diferença de cocção. Pequenos detalhes, mas que afetam o resultado final. Vai ficar ruim? Não vai ficar ruim. É uma questão de exigência, uma questão de excelência. Então aqui, o que eu posso fazer daqui? Vamos fazer nossa julienne, que são tiras finas da casca da berinjela. Mas são tiras finas regulares, né? Ah, e o que se faz com isso? Pode saltear, pode refogar, pode fritar, empanar. Já viram falar de yakisoba? Pode colocar dentro do yakisoba e por aí vai. E com a polpa que sobrou? Eu posso fazer ela fatiada, para depois utilizar para um aperitivo, para um couvert, ou ainda posso cortar ela e fazer cubos. Cubos que têm um nome bem específico. Os cubos, dependendo do tamanho, eles adquirem nomes diferentes. Brunoise, quando é pequenininho, eu vou fazer com pimentão, ou macédoine, ou macedônia, em português, que é um cubo maior. São os dois cubos mais utilizados na cozinha. Okay? Há muitos outros cortes, mas não faz sentido também mostrá-los agora. Não. Os mais utilizados são esses dois. Fica para o próximo técnico 2 ou 3. A Sheila Gomes perguntou para a gente um tempinho atrás o que ela faz de errado porque as berinjelas dela amargam. Não faz nada, depende. A berinjela é amarga por natureza. Se eu trabalho ela cortada assim, não tenho muito como fazer para tirar o amargor dela. Depende muito de como ela vai cozinhar. Se eu trabalho ela fatiada, o que eu posso fazer é colocá-las em um tabuleiro com uma grelha. Okay? Tabuleiro, grelha, berinjela. Sal. Vira, sal. Papel, mais uma camada de berinjela, sal. Deixa meia hora com um peso por cima. Ela vai, obviamente, estourar, vai soltar uma água. Uma água que, se você vai ver depois, ela vai estar preta. Depois disso, uma meia hora, 40 minutos suficiente. Pega a berinjela, enxágua, dá uma leve espremida. Toda aquela água escura é todo o amargor da berinjela. Ele se foi. E a Natália de Oliveira Pinto pergunta se é importante deixar a abobrinha e a berinjela dentro da água após, até o momento da utilização. Não, não faça. São produtos esponjosos. Legume, todo ele, são ricos em água. Se você deixar ele, a berinjela então é esponja pura. Se deixar ela na água, ela vai encharcar. Quando for para cozinhar, vai soltar essa água, vai virar uma papa. Além disso, está diluindo o sabor. Ah, mas então como é que eu faço para não ficar escura?
Cortou, usou. De novo, só corta na hora de utilizar. Pimentão. Foi higienizado, foi limpo, foi trabalhado. Vamos ver o que fazer com ele. O pimentão tem os veios aparentes, ok? Naturais. Às vezes se percebem com facilidade, às vezes menos. Aqui ele está muito claro. Então nós vamos cortá-lo aqui. Vamos começar aqui. Aqui tem mais um veio, apesar de não parecer, mas tem mais um. E o outro realmente está difícil de achar, mas eu acho que este aqui. Muito bem, vamos ver se eu acertei. Normalmente, quase acertei. Normalmente os veios representam o quê? Representa aonde o pimentão tem aquele fio branco interno. Aquele fio branco, além de ser fibroso, é o responsável pelo amargor e pela digeribilidade, aliás, pela não digeribilidade do produto. Okay? Aqui tinha um filhote. Fica bem mais fácil de retirar o fio desta forma. Cortamos aqui a pontinha, retiramos o filamento branco e, consequentemente, as sementes. Mesma coisa aqui. Limpinho. Mesma coisa com pimentão verde e pimentão amarelo. Não muda nada. Tira tudo que é o branquinho. Não, exatamente. Pronto. Pronto para uso? Quase. Depende. A grande maioria dos lugares usa o pimentão desse jeito aqui. Do jeito que está, com a pele, ok? Corta e vai para a cocção. Eu, nas minhas cozinhas, não faço isso. Eu ensino também que a pele tem dois inconvenientes. Além de ser indigesta, é ela responsável para a gente ficar conversando com pimentão o dia inteiro, né, depois de comer. Além disso, na cocção, ela solta e ficam aqueles fiapinhos que, além de ser feios, podem até incomodar, né? Ficam lá no meio dos dentes e por aí vai. Então eu sempre sugiro retirar a pele do pimentão. Como? Tem várias maneiras, ok? A maneira que eu mais gosto é com um descascador, um bom descascador. Deixa eu ficar aqui em cima se as pessoas veem. Ok? Vou fazer uma coisa aqui que eu gosto. O pimentão já está limpo, mas faço isso por praticidade. Retiro a casca. Que outras formas há de retirar a pele do pimentão? Eu posso queimar a pele dele, literalmente em cima do fogo. Funciona, mas tem o inconveniente de que o pimentão cozinha. Eu posso, prática que eu desaconselho altamente, fritar por imersão ele. Né? O choque da temperatura vai fazer que a pele solte. Mas o meu pimentão, além de cozinhar, vai ficar gorduroso pra caramba. Eu posso também, e aí é talvez uma das melhores práticas, queimar com maçarico. Ele não cozinha, a pele sai muito fácil, mas demora pra caramba. Então, a meu ver, o velho e bom descascador é ainda o melhor produto para isso. Agora, o que a gente pode fazer com ele uma vez que descascamos? Você pode fazer tudo aquilo que você está acostumado a fazer com pimentão. Sem problema algum. Então temos ele aqui, tiramos todo e qualquer elemento que causa
não digeribilidade. Falei certo? Ah, essa é uma palavra difícil. A dificuldade de digerir ele, né? Tiramos tudo, que são as sementes e os fiapos brancos, ficou só a polpa e a pele, ficou só a polpa, prontinho para ser utilizado. E o que a gente faz com ele? Vamos ver, posso cortar ele sempre acertando, né? Eu sou muito fã dos cortes precisos. Era o terror dos meus alunos nos cursos. Eles me odiavam por isso. Mas, vamos lá, posso trabalhar ele em tiras. Okay? Posso também acertar mais ele e ser um pouco mais preciso, um pouco mais detalhista, querendo fazer com ele uma brunoise. Mas uma brunoise, como eu falei antes, brunoise é um cubo. Então eu preciso, literalmente, fazer um cubo. Cubo, geometricamente falando, tem 3 lados iguais. Ok? Então, não tem erro. A geometria é uma daquelas coisas que são precisas. Não tem como fugir disso. Ah, poxa, mas cria um monte de aparas, um monte de desperdício e leva um tempo danado. Para que eu vou usar esse cubo? Qual a diferença entre utilizar um cubinho todo certinho e um cubinho um pouco triangular, ou não tão cubinho? Na verdade, em termos de sabor, não te muda absolutamente nada. Mas em termos estético e eventualmente de cocção, te muda muito. Então, principalmente quando você olha o detalhe, você tem cubinhos todos regulares, é muito mais bonito do que alguma coisa toda recortada, grosseira, fora de padrão. E aqui a gente está falando de padrão de corte. Ser fiel a uma forma e a um tamanho bem específico. Atenção a esses detalhes que faz a diferença entre um restaurante de alta gastronomia e um restaurante comum. E olha até, eu não falei restaurante ruim. Os dois são bons. Simplesmente são 2 coisas diferentes. Muito bem, Jonathan, a gente vai precisar encerrar, depois a gente mostra se tiver mais um corte. Quero lembrá-los aqui, os nossos recadinhos, logo mais, às 19 horas começa a nossa reprise para você conferir todos os detalhes do que está acontecendo por aqui sem perder nada, tá bom? Não se esqueçam da super promoção que a Educar faz para ajudá-los a adquirir esse curso para você que quer se profissionalizar, se tornar um profissional